Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária. E hoje nós vamos ler no livro de Josué, os capítulos 4, 5 e 6. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Então vamos lá então. Josué, capítulo 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai dentre o povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estão parados, posarão os sacerdotes aos pés. Tomai 12 pedras e levai convosco e depositai-o no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: O que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, que em passando por ela foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Levantaram consigo no alojamento e as depositaram ali, e levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés dos sacerdotes e levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Quando falo até o dia de hoje, tá, irmãos? É no momento que o escritor escreveu aqui, tá? Escreveu, não é que até o dia de hoje, no século 21, hoje, dia 13 de março de 2024, né? Então, até o dia de hoje, até o dia que ele escreveu isso aqui. Então, para os seus irmãos entenderem, tá? Versículo 11. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e também a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, nas campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como havia respeitado Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam no Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão, e subi no meio do Jordão os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor. E assim que a planta dos seus pés se puseram em terra seca, as águas do Jordão tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam em Gilgal, no lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as a Josué na coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: Quando no futuro os vossos filhos perguntarem aos pais, dizendo: O que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor nosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Como o Senhor nosso Deus fez com o mar vermelho, o qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais o Senhor vosso Deus todos os dias. Aleluia. Agora o capítulo de número 5. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faz facas de pederneiras, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho,
depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados, porque 40 anos andaram os filhos de Israel no deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, e que não obedeceram à voz do Senhor, o qual o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos seus pais, a terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, e a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Então, quando eles comeram do fruto da terra, o maná automaticamente cessou. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram as novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e disse-lhe: És tu dos nossos ou nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Agora o capítulo 6. O capítulo 6 vai falar aqui sobre a questão da destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E assim será que, tocando-lhe longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente a si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes, e levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes foram com 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, e passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam a trombeta. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fazeis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até no dia em que eu vos diga: Gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo as vós condenado, não tomeis. Assim tornareis maldito o arraial de Israel,
e os confundais. Porém, toda a prata, ouro, os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada um defronte de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá e tudo quanto tiver, como lhes jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e o seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para a casa do tesouro do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué que enviara a espiar Jericó. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Meus irmãos, mais para frente eu vou falar, ainda até o final desse livro de Josué, eu vou falar sobre a questão da destruição dos cananeus, que realmente às vezes causa muitas dúvidas, né? Quando você vê, por exemplo, versículos como esse aqui, versículo 21 do capítulo 6. Tudo quanto havia na cidade foram destruídos totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, meninos, velhos, bois, ovelhas, jumentos, tudo. Nós vamos explicar isso aí, tá? Então aguarda, continue nas leituras que nós vamos tirar um tempinho para explicar sobre isso aí. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.